Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 2 Crônicas, capítulo 28. O reinado de Acaz, rei de Judá. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou os sacrifícios no vale do Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei Azricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, seu Deus? Agora ouçam-me, mandem de volta seus irmãos, que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram o que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande e o fogo da ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta aos seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon, Geredode, bem como Socó, Tímina e Ginzo, com os seus povoados.
O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acaz apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Assíria os têm ajudado, oferecerei sacrifício a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acaz juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias e a purificação do templo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: Escutem-me, levitas. Consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor, nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e para queimarem incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar, entre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Entre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Entre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Entre os descendentes de Elisafã, Zinri e Jeuel. Entre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Entre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Entre os descendentes de Jedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como ofertas pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá.
O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes, para oferta pelo pecado, foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo o Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Estes holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. 2 Crônicas, capítulo 30. A celebração da Páscoa. Ezequias enviou uma mensagem a todo o Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor.
Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. E assumiram seus postos, conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram. Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que, por isso, não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que incline o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram-na com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos, 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. 10 de maio. Hoje nós vamos falar da grande alegria da celebração da Páscoa. Ezequias convidou todo o Israel para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Era um bom momento para Ezequias unir o norte e o sul. Os assírios controlavam o norte e a influência do rei Oséias de Israel se extinguira. Algumas pessoas das tribos do norte atenderam ao convite de Ezequias, outras não. Tanto o templo quanto o sacerdócio estavam em confusão por causa da apostasia do pai de Ezequias. Ele tinha muito trabalho a fazer antes de qualquer um poder adorar ou sacrificar no templo. Ezequias o restaurou tão rápido quanto possível, mas mesmo assim, nem todos os preparativos estavam terminados a tempo de realizar a Páscoa na época costumeira, o 14º dia do primeiro mês. Ezequias e seus oficiais decidiram que era justificável celebrar a Páscoa no segundo mês, graças a uma cláusula de exceção na lei de Moisés, descrita em Números 9, do 10 ao 11. Ezequias escolheu seguir Deus e seus caminhos. Permaneceu firme na intenção de desafiar e inspirar o povo a ser fiel. Ezequias então reuniu todo o Israel para uma verdadeira celebração da Páscoa, a primeira desde que Salomão dedicara o novo templo 2 séculos antes. Os sacerdotes rededicaram a vida a Deus, conduziram o povo em fervente oração, cantaram e louvaram a Deus com exuberância todos os dias. Todos se encheram de tamanha alegria que eles concordaram em estender a celebração por mais 7 dias. Então, precisaram descer dessa experiência áurea para, com coragem, fazer a diferença nas comunidades ao redor. Destruíram os altares idólatras e os postes sagrados. Voltaram em seguida para casa a fim de viver para Deus, comprometidos em influenciar o mundo para o bem. A Páscoa era uma celebração que lembrava o poder de Deus de libertar e salvar o seu povo. Ela sempre é, inclusive até hoje, celebrada entre todos aqueles que conhecem a Deus. A Páscoa é um marco de celebração do poder de Deus em favor do seu povo.
Nós precisamos ser lembrados todos os dias da presença do Senhor em nossas vidas, do seu poder salvador, do seu poder que nos edifica, que nos tira do lamaçal do pecado e que nos salva da morte eterna, através do sangue de seu Filho derramado naquela cruz, Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele enviou o seu Filho amado para nos resgatar. Muitas vezes nós esquecemos de celebrarmos ao Senhor por todas as suas dádivas, toda a sua graça e a sua misericórdia derramada em nossas vidas, pelo seu amor eterno sobre nós. Quando nós celebramos ao Senhor, quando nós nos lembramos de todos os feitos maravilhosos que Ele fez para nós, nós nos encorajamos uns aos outros a permanecer fiel a Ele. Através desse exemplo que foi descrito em 2 Crônicas 30, em que Ezequias celebra toda a Páscoa, depois o povo teve coragem de ir fazer aquilo que eles deveriam fazer, isto é, abandonar os seus ídolos, destruir os ídolos que estavam ao seu redor e, enfim, seguirem a vontade de Deus em suas vidas. Muitos de nós às vezes precisamos de um marco, de um momento em que nós sejamos sacudidos da nossa inércia espiritual, daquele marasmo que nós estamos vivendo, para que nós possamos enfim dar continuidade à caminhada com o Senhor. Se você hoje tem sentido que como sua vida estivesse em águas paradas, que nada acontece, num marasmo, numa inércia, sem forças para conseguir ir adiante, eu te convido hoje a colocar um louvor e a adorar ao Senhor, cantar ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu fôlego, celebrando ao Senhor e trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembrando-te de todas as promessas que o Senhor te fez, das maravilhas que Ele já operou na sua vida, dos milagres que Ele já fez em favor de você, da sua salvação, de tudo aquilo que o Senhor fez para a sua vida e na sua casa. Celebre ao Senhor e se alegre, e nesse momento receba do Senhor em nome de Jesus a alegria para viver algo novo, para viver aquilo que o Senhor tem para você. Há um novo tempo, uma nova história, e isso acontece a partir de agora em sua vida. Você crê? Você crê que o Senhor tem algo novo para você? Pois celebre o Senhor neste dia e comece agora, nesse novo momento, a sua nova história com Deus. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, nesse momento eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, eu te peço um renovo, uma palavra nova sobre a mente desta pessoa agora, a mente e o coração dela. Senhor, em nome de Jesus, que esta inércia espiritual seja parada e retirada agora da vida desta pessoa, em nome de Jesus. E que haja vinho novo, que haja vestes novas sobre a vida desta pessoa, que ela seja renovada em seu espírito, a fim de fazer aquilo que o Senhor a chamou para fazer. Que haja, Senhor Jesus, agora na sua memória tudo aquilo que tu já fez, Senhor, de bom para esta pessoa, a sua salvação, os seus livramentos, os milagres, a cura, Senhor, que o Senhor já derramou nesta pessoa e em toda a sua casa. Senhor Jesus, renova a vida e o espírito desta pessoa para que ela esteja completamente ligada a Ti e haja um ânimo novo para vencer e para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela. É isso que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do Senhor e até o próximo devocional.